Repete sua similar? pergunta. Você acha que esses controladores do mundo, quando eles morrem, eles reencarnam sem perder a memória, porque eles sabem de muita coisa, né? E praticamente com o mesmo avatar, com o mesmo corpo, similar. Israel já é feito para isso, né? Ser os ossos. Então, os rituais que eles fazem de manter ali essa história oral sendo passada e hoje está escrita, mas é uma forma deles se reencontrarem no tempo. Então, o corpo, quando a gente ressurge, né, através ali da conjuração sexual, que hoje parece que as pessoas esqueceram que o sexo é uma conjuração para a vida e hoje usam para a morte, muitas vezes. Mas o povo de Israel tem muita condição física e espiritual de se reconectar no tempo, porque eles têm um eco muito consistente. O ritual deles, que os mantém ali conectados àquela egrégora, que a gente pode chamar até de enrijecida, é o que faz eles extravasarem para outro lado. E hoje, serem tudo o que o universo magista acaba sendo, que antes eles chamavam de pagãos, né? Tudo que os pagãos eram e continuam sendo, hoje Israel mimetiza. Sim. Mas, mesmo assim, eles se reencontram no tempo, porque eles mantêm essa questão histórica, essa questão de somente quem nasce pela mãe é judeu de verdade, porque é a única certeza que eles têm, né, de fato ser deles ali, É, sangue do sangue. E só que hoje, com o aborto liberado lá, até mesmo a si mesmos eles já matam por qualquer condição. Não é a condição de violência como tem aqui no Brasil, é qualquer condição, inclusive adultério. Aí mas imagina, essa questão aí do aborto lá é mais para os goins, né? Não tanto para eles, porque você vê que família de judeu é, porra, é que nem cachorro, é cinco, seis filhos, né? sim, é bastante, só que mesmo sendo bastante cria, eles abortam bastante. Não é só goin, porque eles não fazem leis que favorecem goin, eles estão nem aí, eles escravizam a gente. Eles fazem leis que favorecem a si próprios. Mas é isso, eu respondi tua pergunta ou quer aprofundar? Mais ou menos. Eu tô falando desses controladores do mundo, eu tô falando de uma forma geral, desses líderes mesmo. China, Rússia, todos esses dominadores do mundo, né? Se eles voltam, se eles não perdem a memória na reencarnação, e se eles voltam com o mesmo corpo, praticamente o mesmo corpo. Você já viu aquelas fotos Olha, similares de pessoas eles antigas? volta com as feições similares, dependendo do eco, o quão forte foi o eco dessa vida passada. Se foi uma vida, por exemplo, que a pessoa não agregou nada, não teve movimento, ela não teve um impacto. Mas se for uma vida que a pessoa ela deixa uma carga energética de continue, reticências, sabe? Aquela vida ela vai puxar, ela vai querer aquela continuidade. Então, o corpo, conforme vai se desenvolvendo aqui, vai mimetizando, ou seja, por simbiose mesmo, aquele eco mais consistente, que foi a gente, que pode se chamar de vida passada, mas para a luz é vida paralela. Por quê? Imagina que um Tá, mas espera aí, centro ó. Mas você um acha que é só sangue. esses. Eu tô entendendo essa concepção já. Mas Mas você acha assim, que o é que eu estou só, falando para só você esses. não se aplica apenas a os líderes do mundo. É, Se então isso que eu aplica ia a entrar na todos. pergunta. Se aplica a todos.
É, Depende de obter esse certo conhecimento. e até mesmo para eles. Eles vão carimbar aquilo que mais ressoou nas vidas. Agora, por que que eles têm mais condições de retornar com suas memórias do que os perdidos? Devido ao acúmulo, Dos esse é o ponto conhecimentos. da matéria, do conhecimento e da matéria, o registro energético. Por isso que tem objetos que são muito importantes. Sabe, coisas que vão sendo mantidas na família por Aham, gerações. sim. A Sim. importância disso, porque carimba no tempo uma assinatura energética. Pera aí, gente, eu vou ver o Vai arroz, já lá, vem. vai lá. Vai. Vão conversando aí. Ô, aprendiz, aquele chat lá, mano, eu nem apareço, porque, porra, é a mesma coisa, maçante, sabe? Nossa, gente, eu não tinha visto. Eu deixei o arroz no fogo alto. Aí a Queimou água já bem. tinha secado. Já tinha quase, tava quase seco, só que o arroz não tá pronto ainda. Aí tive que colocar mais água. É, mais água, abaixa lá o fogo e já era. Baixei o fogo, Então, nossa, senão ia ficar grudadão. porque essa questão de Israel aí, a gente acaba falando de vários assuntos, porque não tem como não falar, né? Não Sim, adianta. ainda mais Até a porque eles se questão. espalharam pro mundo, né? Sim, e a E hoje questão. a galera está tendo uma percepção muito importante, que é essa questão, o ponto da branquitude do povo de Israel. Que eles foram se miscigenando com europeus e tal, e ao ponto dessas pessoas mais claras, elas se sentirem superiores aos originários. O povo judeu Sim, originário, que era de pele mais escura. né? São de pele mais escura, né? Eles ainda existem. Só que eles são discriminados. E o que estão fazendo? Eles entram em seus bunkers, em seus locais de segurança, e só pode para esses judeus de pele clara. Até mesmo os Sim. judeus de pele escura estão sendo excluídos. Não é só os goim. Até Não, mesmo os porque judeus que esses seja falsos da judeus África. aí. Oi? Pode falar, pode continuar. Então, até Ah, mesmo o beleza. judeu da África e de pele mais escura residindo lá, eles estão discriminando. Então, e os miscigenados são esses de pele clara, porque os originais são esses que estão sendo repudiados. Sim. Mas então, essa questão aí até de eles se reproduzirem entre eles até dentro da própria família. Sim, Essa questão aí do aborto, eu acho que ocorre até muito nesses casos aí, que eu tinha então, falado. exatamente. E por quê? No Talmud é discutido a partir de que idade eles podem ter relação. E está lá discutido a idade mínima de 3 anos. Sim, Então, se eles começam a violentar as crianças a partir de 3 anos, é óbvio que o risco de gravidez é enorme quando tiver com 9, com 10. Aí a menina, sem saber, acha que tá passando no médico para qualquer coisa e tá abortando, para depois ser entregue como pura para outro homem. E como é que. E é por isso que essas mulheres são impedidas, né, de ter esse estudo do Talmud.
Mas mesmo sendo impedidas, hoje é possível acessar a internet. Está aqui, quebrou o cercadinho de Israel. Eu acho que no cercadinho de Israel é meio difícil de quebrar, viu? Assim, Olha, quanticamente já foi, porque eles não contavam com essa astúcia de Deus, de simplesmente no exílio na Babilônia eles terem que escrever essa tradição talmúdica que eles ah, têm que não, sim. seguir como sendo a Torá, e hoje isso está disponível na internet. É difícil de encontrar, é porque eles vão eliminando, mas é possível. Então, mas esse povo idólatra aí, assim, na cabeça já quebrou, sim, com certeza já quebrou. É Israel isso que já. eu tô falando, entendeu? Só que, né, para esse povo, ainda mais aqui no Brasil, que você vê cada absurdo nessas questões aí, dessas religiões tudo misturada, que é Não, a galera que inacreditável. acha que é do bem, né? O povo da Exatamente, família. então. Aplaudindo quando o palestino morre, quando é bombardeado. Presidente levantando bandeira, né, de Israel. Porra. Não, e galera cristã, como é que Então, pode é isso que eu tava eles, falando, cristã. eles serem cristãos e simplesmente passar por cima da condição de que Israel é um país anticristo, É, por constituição. Eles humilham os sim. cristãos fora do ponto turístico. Isso já está na internet, todo mundo pode ver, mas eles Mas os querem. caras, o povo não acredita, nem vendo, falando que a escravidão veio, eles que eram os senhores, né, os navios negreiros, os senhorzinhos de engenho, era tudo eles. Sempre foram eles. Sim, eles inventaram o sistema bancário, eles Sim, inventaram o tudo que é dólar. de ruim. E toda nação que tenta se opor ao dólar, acontece isso que está acontecendo no Oriente Médio, acontece isso que está acontecendo aqui no Brasil, acontece o que está acontecendo em qualquer local que tenta se opor ao domínio do dólar, que é o domínio sionista. Então, quando a gente fala dessa questão de Israel, eu falo que a gente sempre vai falar em muitas questões, porque vem desde sempre, lá de trás, desde a Sim, escravidão financeira, enquanto eles praticamente. existem, enquanto eles Digamos, passaram a existir, de uma forma mais pesada, digamos, desde a escravidão financeira, né? De uma forma sim, mais pesada. Mas sempre foi, sempre foi. já venho, Vai, gente. vai lá. Nossa, eu cozinhei com os meus chifres soberanos e eles estão aqui intactos. Então deu certo o arroz. Deu, tá certinho, uma delícia. Ficou soltinho ainda, ainda bem. Eu não gosto dele papa. Minha mãe gosta. Eu dependo do dia. Mas então, a questão de Israel, eu até, pô, eu tenho bastante material, né? Às vezes eu posto assim devagar, porque senão Sim. sobrecarrega. E essa galera integralista, tu já conhecia ou tá conhecendo agora? Não, eu conheço, eu sei que existe, né? Mas eu não, assim, não conheço ninguém de grupo nenhum, assim. É, falhou na hora que tu falou. Eu sei que existe, né?
uns Nossa, grupos aí, mas eu não conheço ninguém de um grupo nenhum, assim. Eu sou isso é da independente hora mesmo. também. Mas se reunir as mesmas ideias, é óbvio que é interessante. Então, tô trocando ideia. Eles têm um ponto mais conservador nessa questão da mulher, mas até então é a liturgia deles. Não preciso aderir. Só que nos pontos que a gente converge, tenho trocado ideia com algumas lideranças, tenho interagido no grupo deles. O pessoal já até se acostumou ali com a minha presença. E tem várias convergências que em breve a gente vai trocar em live aqui com um deles, que é um cara que causa bastante polêmica lá no grupo deles, porque ele é furry. Ele é um furry integralista. E a galera meio que tem um paradigma com isso. Eu acho assim que qualquer ideologia assim que tem pontos fixos, ela vai ter uma convergência, uma diferença sempre, né? Sim. Mas você tem que ter pelo menos um princípio de ideia para daí desse princípio partir para, né, sei lá, alguns ajustes ou etc e tal. É, eu tenho Tem que trocado ser ideia. flexível nas ideias porque não adianta. Não adianta, não tem jeito. É igual quando o Exatamente. Enéas apareceu, o Enéas também apareceu um cara, porra, depois que o cara morreu, que muita galera começou a entrar na, né, ver o que Sim, perdeu, o né? melhor presidente que o O Brasil que não teve, perdeu. né? Então, porque na época, quando ele Realmente apareceu, eu palavras lembro, eu muito era difíceis. pequeno, meu pai falava, não, esse cara é maluco, não sei o que lá, eu era Eram pequeno, palavras muito tinha difíceis para o 8 povo da anos. época. Ninguém entendia. Então, exatamente. Então ele era muito além do tempo, né? E Sim, não tinha como ele fazer ele nada. veio E aí depois foi até a Record ali, meio que infantilizou no final da carreira dele ali, a presença dele, né? Como meio palhaço na escolinha do professor Raimundo. Vai lá, sim. Só um momento, vai, gente. vai, vai, vai. Vocês que estão aqui na live, minha imagem tá boa ou tá. Fica. Não, tá meio quadriculado. Mas Ah, tá meio quadriculado, assim. O que que tá? A internet que tá ruim ou que tá faltando espaço? olha, eu liberei espaço, e mesmo assim fica desse jeito agora. Vou upar no YouTube desse jeito mesmo. Foda-se. As próximas eu vou ver se eu faço no YouTube. Acho que vai ficar melhor. Então eu tô Só que eu até fiz no postando celular, né, material aí gente? no grupo sobre algumas coisas aí. Eu acho que então, todo pensamento tem que ser um pouco flexível, né? Mas você tem que partir de um princípio, pelo menos. Sim. E por mais que a gente tenha conexões que a princípio ressoem divergentes em vários aspectos, se a gente encontrar os elos em comum, a partir disso que é comum, a gente constrói uma comunicação, as sinapses, né, ocorrem, e a partir dessa conexão
dentro dos parâmetros que a gente consegue dialogar, a gente lida com aquilo que é diferente, aquilo que são paradigmas. E assim a gente vai construindo o diálogo consciente. E não Porque o só. diferente sempre vai existir, o diferente. Tem que ver o Sim, que engloba. exatamente. Agora, nessa questão da hipnose dos cristãos em relação a Israel, é que só pode ser o É ilusionismo cabala. cristiano. Falei que é cabala, é É o magia. ilusionismo Tá cristiano. pesada. São sionistas. Essa galera são tudo grupo de sionista, se orgulham disso, mas não sabem ainda o significado disso. Isso que foda, parece que é um bando de ignorante, que a gente tem, ou talvez seja esperança nossa, de que se essas pessoas se ligarem no que a gente percebe, elas teriam vergonha, ou receio, ou repulsa de ser o que são. Defender uma nação que simplesmente cospe na tua fé cristã. Israel foi criado em 8, 10 minutos, né? Tá ali, Declaração Balfour. Criado ele é. Eles chegaram na Palestina portando armas alemãs. Uhum. Tanto é que teve uma junção aí, um acordo nazi-sionista, né? Porque eles queriam a mesma coisa, queria praticamente um ajudando o outro. Hitler tirando os judeus e Israel, lá na Palestina, pegando os judeus saudáveis. Porque o Exato. resto eles também não queriam, queriam só a linhagem ali. Foi uma limpeza étnica promovida pelo próprio povo Uniu, de digamos, o Israel. útil ao agradável, né? Sim, todos ali queriam essa limpeza, eles se uniram para isso. Hitler, naquele momento, foi o Messias para Israel. Só que, como eles fazem com todos os seus profetas, eles matam. É isso que eles fazem. Eu esqueci o nome daquele judeu lá da família, não sei o que é, Rockefeller, não sei. Ele falando lá que ele era jovem e ele roubava os próprios judeus. Ele se uniu num grupo lá que ele roubava os próprios judeus e Mas matavam os próprios judeus. roubar, roubar como sendo um ladrão Roubavam mesmo? dinheiro, roubava dinheiro, os pertences, né? Porque eles carregavam sempre coisas de valores, né? Ouro, prata, joias. E eles roubavam as coisas deles. Não são um dos Esse membros vídeo dos antigamente tinha Rockefeller. muito aqui no Telegram. Agora eu tenho ele num grupo que eu deixei fechado. Não é, galera, alguns membros da família Rockefeller que se converteram ao cristianismo? Parece que dentre Ai, essas famílias eles são os mais cristãos. eu vou até achar aqui, é fácil. Porque eu tive que criar alguns grupos aí com muito material, assim, e deixar fechado, né? Tem questão de história do Brasil aí, que tem muito a ver também, né, com eles, tudo. Porque o Brasil foi criado pelos judeus, né? Sim, É uma terra judaica aqui. sim. E eles tentaram fazer base lá em Recife, no Marco Zero, foram expulsos. Sim. E aí eles foram para os Estados Unidos, né? Fundar Nova York. Sim. Passei lá em frente, a primeira sinagoga das Américas. Aham, a primeira cigarra. O Brasil é um país culturalmente dominado por judeu, né? Os caras falam que foram os portugueses que descobriram porque é ignorante. Porque a primeira bandeira enfincada aqui foi da Ordem de Cristo, né? Não teve país nenhum, era a Ordem de Cristo. França, Inglaterra, né? E Portugal, entre aspas. E com tudo isso acontecendo no Oriente Médio, nós temos os sheiks escravos de cabaço.
árabes e para além dos árabes, o mundo todo. Os caras vivem a história das virgens. E aí, quando eles as tornam imundas devido às suas próprias energias nefastas, descartam o que era puro para continuar consumindo a pureza do mundo todo. E aí, intertidos com sua Hollywood particular, os sheiks deixam que seu próprio povo muçulmano seja bombardeado, mortos de fome por um povo que é minúsculo. Então não é só macabro de um lado, é nefasto por todos os ângulos. Pelo ângulo do próprio povo muçulmano, os egípcios não deixam o povo se alimentar pela fronteira deles. Nenhum local ali permite. Os sheiks mega ricos tá lá, comendo as virgens, as sujando, as descartando e pegando mais. Do mundo todo. Enquanto o seu povo é massacrado. Enquanto isso, tem lá a Ásia, se dizem aliados, mas fazem vista grossa porque já traçam suas próprias guerras. Aí tem o Brasil pacifista, que assiste tudo de camarote, seu camarote verde, dizendo amém para tudo que Israel diz, inclusive quando cospem na cara de Cristo e na cara de todos os cristãos que por lá propagam sua fé. É um cenário muito sinistro, no mínimo. Quem conseguir rir, talvez esteja muito perto ou muito longe de Deus. Aí depende da perspectiva. Mas como eu até falei, Inglaterra e França tem muito a ver com Israel, né? Tem tudo a ver. Você pode ver que lá na Índia é a mesma coisa, né? Como é que chama aquele pacificador lá da Índia? Você está Que era falando pedófilo. quem? O Gandhi? Pedófilo, tudo, né? É uma falsa imagem ali de um santo, né? Você pode ver que onde passou Inglaterra e França, o negócio acabou, né? E aí, a Inglaterra e França se maquiou de Portugal para vir para cá também, junto com a Holanda, né? Então, se Eles você vai compraram ver, por isso que eu falo, quando a gente fala de Israel, não é simples falar de Israel. O porque a gente negócio é fala de muito profundo. vários É pontos muito do profundo. mundo. Eles compraram Londres anunciando que A Napoleão reforma lá havia da ganho igreja a guerra. anglicana tem a ver com a entrada dos judeus ali, né? No catolicismo ali. Muito forte. Aí, É, quando os Rothschild anunciaram que Napoleão havia ganho a guerra, havia ganhado a guerra, as ações despencaram, eles compraram aham, e dominaram Londres. tudo golpe, é. E aí, para implementar a Reserva Federal lá dos Estados Unidos, eles afogaram a galera no Titanic. Exatamente. Então, a história é tão profunda que quando a gente fala, a gente tem que tocar em vários pontos, né? É um golpe atrás É do porque outro. é muita coisa. Por isso que assim é meio difícil manter o foco quando se fala de uns assuntos assim. Eu trouxe aqui os três temas principais, que a gente já Ah, passou sim, por não, eu eles, sei, mas a que gente sempre são vai dar uma puxadinha, né? A gente sempre vai dar os uma puxadinha pro lado fundo. conservadores
de Israel, os sheiks, os escravos de cabaços árabes e os cristãos, os iludidos por Sião. A gente já passou por esses temas. Então, nós temos isso, uma cambada de conservadores. Atores, por vezes, que deixam escapar quanto estão nem aí para a plateia, porque cospem e até defecam. Né? Então é aquele freak show. A gente não tá num teatro comum, a gente tá num freak show mundial. É isso que acaba sendo. E aí, B, qual que é a sua visão de tudo isso? Por aí, mulher. Então é isso, você vai comer? Vai comer um arroz? Sim, aproveitar que tá quentinho, tem que fritar a carne ainda. E a imagem vai ficar toda craquelada, foi mal aí para quem vai assistir depois, mas é o que temos para hoje. Espero que de alguma forma tenha agregado. Nos vemos no próximo encontro para falarmos de Israel pela ótica Ludovico. Well, 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 Bobby boy. Well, well, well. Ops, é George.